Bem, meus queridos, nós hoje começaremos um novo capítulo do livro Perturbações Espirituais, do Manuel Filomeno de Miranda. A gente terminou o capítulo 6, que contou a saga daquele casal que era uma frequentadora da casa espírita e o dirigente da casa espírita, que haviam se envolvido, e desse envolvimento gerou uma série de consequências que, com a intervenção da equipe espiritual, acabou sendo resolvida a contento, para que tudo recomeçasse o seu caminho na direção que tem que seguir. Embora cada um dos envolvidos vá ter que enfrentar as consequências do que foi feito, tudo caminha amparado pela espiritualidade. E agora a gente vai começar um novo capítulo, né, que se chama Perspicácia das Trevas, que acredito que seja a gente ainda não leu, né, mas o contra-ataque, né, dos nossos irmãos menos esclarecidos em razão de tudo que aconteceu e das resoluções tomadas no capítulo anterior. Então vamos lá. Lembrando que qualquer um queira comentar, por favor, me corte, porque quando eu abrir a tela para ler, eu não vou conseguir ver se alguém levantar a mãozinha. Capítulo 7. Perspicácia das Trevas. Nas áreas infelizes da espiritualidade inferior, em que habitavam as entidades afeiçoadas ao mal, os chefeites dominadores perceberam a mudança que ora se apresentava na instituição e, por extensão, em outras sociedades espíritas. Aqui eu vou fazer só um adendo, não tem nada a ver não, mas é uma coisa minha. Esse termo aqui, chefeites, isso me incomoda um pouco. Acho que eu já até falei isso. Talvez na época que foi escrito não tivesse essa conotação, mas eu vejo isso como um menosprezo, e não é exatamente como a gente tem que tratar esses espíritas. Chamar-os de chefeitos, não importa se eles estão concordando ou não com as nossas diretrizes de vida, com as nossas aspirações. É diminuir de uma forma talvez negativa, né? Querendo dizer que eles não são absolutamente chefes de nada, mas isso pode ser feito de uma forma mais amorosa, sem que menospreze ou os classifique com um rótulo menor. Então, nas áreas infelizes da espiritualidade inferior, em que habitavam as entidades afeiçoadas ao mal, os chefeites dominadores perceberam a mudança que ora se apresentava na instituição e, por extensão, em outras sociedades espíritas. Era o despertar, um renascimento sob o comando superior dos emissários de Jesus, a fim de alterar-lhes as ocorrências lamentáveis que se viam desdobrando generalizadamente. Aquele período fazia recordar os dias turbulentos em que Santa Teresa de Ávila, saindo do convento da Encarnação sob a inspiração do Mestre, programou a grande reforma, que seriam as Carmelitas Descalças, libertando os monastérios da frivolidade e da hediondez que neles predominava. As religiosas, muitas das quais procedentes de famílias ricas, nobres e distintas, mantinham um comportamento profano, vulgar, sem mudança interior exigível para o serviço de Jesus. Aqui vale a pena lembrar, né, que no passado, principalmente na Idade Média, era um símbolo de status ter alguém da família na igreja, até por causa do poder, né, que a igreja tinha, né? Então era comum um filho virar padre, uma filha virar freira, porque isso era também um, um, uma coisa de status daquela família, de poder.
E por isso que essas pessoas iam para lá, não pelo sentimento que elas tinham, mas pelo poder que elas iam trair para a família e para elas mesmas. O Papa, naquela época, era uma figura de extremo poder, como também os bispos, os cardeais, e tudo relacionado à igreja naquela época era muito relacionado a essa coisa, né, de riqueza, de status, de, de presença notada nos meios da realeza. Eram preservados os vícios da sociedade sob disfarces de honradez. No entanto, no parlatório, a maledicência e a vida comum faziam parte da existência monacal, na qual servidoras humildes trabalhavam para as damas ricas, que se permitiam condutas reprocháveis e nada lhes era proibido, em razão das doações feitas pelas suas famílias, inclusive as suas heranças pessoais. Santa Teresa, enferma por mais de 20 anos, considerada morta muitas vezes, logo retornando à sanidade física e mental, recebia do seu senhor as instruções para a manutenção da honorabilidade e dedicação ao bem, à humildade, ao serviço de amor, à igualdade fraternal, resolvendo-se por segui-lo com alta fidelidade, substituindo a manutenção da aparência hipócrita e indigna que era permitida pela Igreja em terrível decadência moral. Havia mais preocupação em acumular haveres, em dominação mundana, do que em austeridade moral e retorno ao Evangelho em toda a sua pulcritude. Desconsiderada, quase suspeita de heresia, ameaçada pela Inquisição, jamais teceu, escrevendo tudo quanto lhe ocorria, o que a transformou no futuro em pioneira da alta literatura espanhola. De igual maneira, as sociedades espíritas, com as exceções compreensíveis, e graças aos sacrifícios e coragem de alguns servidores do bem, estavam sendo invadidas pela futilidade, arrogância, presunção e desrespeito às lições exaradas na codificação, considerada em superação pelo momento presente, e os seus servidores taxados de ortodoxos, que deveriam ceder espaço para os esdrúxulos modernistas, a caça de glórias e de exibicionismo terreno. Muitos deles, portadores de conflitos graves, não conseguindo prestígio na sociedade em que participavam, buscavam no movimento espírita situações vantajosas pela audácia, agressividade e desplantes na maneira de encarar a severidade dos prepostos de Jesus. Isso é uma questão muito delicada de se tratar. Não sei se aqui alguém já teve acesso a isso, já viu isso acontecer. Movimentos de se fazer uma revisão dos escritos de Kardec. Isso não é tão incomum quanto se possa imaginar, não. Vira e mexe aparece um grupo dizendo exatamente isso, que os ensinamentos do Kardec ficaram para trás no tempo, que o mundo evoluiu, se modernizou, e eles precisam ser revistos e readaptados às novas condições do mundo. E isso geralmente tem a ver com o que ele fala aqui, uma certa necessidade de aparecer no movimento espírita, né? Tá muito relacionado, de fato, com orgulho, com a vaidade, e com o implemento da internet no nosso dia a dia, a gente vê muita coisa surgindo que, assim, que a princípio não parece não ter nada demais, mas se você for sentar com calma
e for analisar, você vai vendo que não deixa de ser um estímulo à vaidade, ao ego, ao esquecimento de diretrizes clássicas do passado, que, na verdade, estão sempre presentes e sempre estarão presentes para que a gente tenha uma conduta realmente ligada àquilo que a gente, de fato, acredita. E isso é muito importante num mundo tão globalizado como a gente tem hoje, com tanta facilidade de acessar informação. Todo mundo resolve fazer um cursinho disso e daquilo, e, e tentando tornar a coisa mais fácil, mais grandiosa, mais fantástica. E as pessoas vão se juntando justamente porque o ser humano adora o fantástico, adora as coisas incríveis. E você, né, que eu digo, qualquer um aqui pode encontrar na internet vários cursos disso, daquilo, engrandecendo realizações grandiosas, execuções de planificações fantásticas, seja no campo da cura, da obsessão, de qualquer segmento, né, de auxílio ao próximo, de crescimento moral, espiritual que se queira, que a princípio podem parecer coisas fantásticas e importantíssimas para o desenvolvimento da humanidade, mas que, no fundo, podem trazer um pouco de esquecimento da base que a gente precisa para estarmos firmes no caminhar na direção que a gente precisa ir. Inspirados por espíritos vulgares e cruéis, adversários do bem e do progresso, davam campo a perturbações da seara, criando psicosferas pesadas em que as lutas pelo poder, pelo destaque, tornam-se comuns, ao lado da maledicência e da calúnia, da responsabilidade e do desprezo às condutas cristãs semelhantes aos primeiros servidores de Jesus. Nesse parágrafo, eu lembro de um livro que até o Djair comentou sobre ele ainda essa semana, né, que aconteceu na Casa Espírita, que é justamente esse trabalho desses nossos irmãos mais desarmonizados com o amor cristão em bagunçar os centros e fazer com que as pessoas comecem a dar mais vazão ao seu ego, à sua vaidade, à sua prepotência, e as casas acabam se desvirtuando do seu trabalho original. Lentamente dominados pelas mentes perversas, os companheiros presunçosos olvidavam-se dos sérios compromissos com a doutrina espírita e transformavam-se em servidores do mundo profano, qual ocorreu lentamente com o cristianismo, após a ascensão de Constantino ao poder em 313. Telecomandados por seres hábeis no manejo do pensamento humano e na maneira de interferir telepaticamente na conduta das pessoas, adotaram teses de aparência científica, mas sem nenhuma estrutura desse gênero, utilizando-se de nomes pomposos para os posicionamentos edificantes com denominações simples, mas que exigem conduta moral saudável e severa para com eles próprios, com ameaças à estrutura inquebrantável da terceira revelação, conforme o codificador e os missionários da primeira hora receberam do alto e transferiram para a posteridade. A seriedade das reuniões, que devem ter como foco a iluminação de consciências, mediante os ensinamentos próprios e perfeitamente firmados nas lições de Jesus, cedeu lugar ao espetáculo de oratória vazia e artística, em lamentável imitação dos comunicadores dos veículos de televisão, tornando-se expositores assinalados pela competição de uns em relação aos outros, sem a simplicidade do conforto moral e da certeza da imortalidade,
a fim de enxugarem as lágrimas dos filhos do Calvário. O Espiritismo, embora sua feição investigadora, que o torna uma ciência com sua própria metodologia, é o consolador prometido por Jesus, que viria restaurar-lhe os ensinamentos, porque estariam esquecidos. Dizer verdades novas que, ao seu tempo, não poderiam ser enunciadas em razão do atraso cultural da época e ficaria para sempre em seu nome. Surgiram os campeonatos de exposição espírita, em que os fazia mais importante a forma do que o conteúdo. As teologias doutrinárias, muito difíceis de ser assimiladas pelas pessoas de cultura modesta, mas de coração ralado pelo sofrimento, de seleção de auditórios pomposos, nos quais os pobres têm constrangimento de entrar, ou são discretamente barrados ao chegarem. Habilmente, esses perturbadores espirituais que conhecem as mais inclinações que predominam em a natureza humana, identificadas pela psicologia analítica na condição de sombra, tornaram-se os direcionadores de muitas instituições que se foram afastando do modelo. A Casa do Caminho de Simão Pedro, entre Jerusalém e Jope, ou das salas frequentadas por Allan Kardec, quando era convidado a explicar o Espiritismo e a sua finalidade libertadora de vidas. E uma doutrina de cultura, de conhecimento e de educação, mas se buscou transformar em uma proposta acadêmica, somente acessível aos portadores de títulos universitários e defensores de querelas inúteis. E notem que esse livro é recente, não é como as obras de Kardec, que tem quase 200 anos. Esse livro foi escrito já no século XXI. E a preocupação que ele tem é exatamente essa, que esses espíritos que tentam frear o movimento da transição planetária consigam não êxito total, porque a gente sabe que isso é impossível. O bem prevalecerá e a Terra seguirá o seu caminho. Mas atrasar essa passada da Terra e da humanidade como um todo, e inclusive fazer com que alguns membros desse trabalho percam uma oportunidade de ascenderem precocemente e permaneçam por mais um tempo precisando fortalecer esses conhecimentos e essas condutas. As páginas sublimes dos ensinamentos foram transformadas em técnicas de cursos que competem com as das universidades. Retirou-se a espontaneidade do fenômeno e assinalou com um grade de estudo que exaltam a personalidade e deixam à margem, no esquecimento, a simplicidade do amor que ajuda, que consola, que desce ao abismo da miséria humana a fim de erguer aqueles que lhe tombaram em quedas espetaculares. Alguns estabeleceram a desnecessidade das comunicações espirituais, o que deu lugar à tese de espiritismo sem espíritos, enquanto outros franquearam levianamente o acesso de pessoas sem condições morais para a participação em lamentáveis espetáculos apresentados pela mediunidade atormentada, em que ditos mentores tornavam o fenômeno ridículo ou fútil. A necessidade de união pela unificação dos propósitos doutrinários foi colocada à margem em decorrência da presunção dos seus membros em se considerarem superiores aos demais, num terrível olvido da fraternidade, da caridade e da tolerância. Simultaneamente, estabeleceram-se critérios de autoritarismos nas sociedades que deveriam ser acolhedoras e verdadeiramente cristãs, que evocassem as antigas catacumbas ou os redutos de apoio
ao sofrimento dos pares espirituais de todos os tempos. Os mentores vigilantes não tergiversaram e passaram a comunicar-se em quase todos os núcleos, com advertência para as reviviscências da fé racional e fraterna, para a construção da família amorosa que tem em Jesus o guia e modelo. Ao mesmo tempo, se refeririam aos perigos da projeção do ego, das fanfarras disfarçadas em atividades doutrinárias, das festas para angariação de fundos para a manutenção das obras, ao serem adotados métodos infelizes da sociedade decadente, que deveriam ser reformulados. Espetáculos de má qualidade passaram a constituir meios de conseguir-se dinheiro para manter-se as obras sociais, com o ouvido da qualidade moral doutrinária, com libações alcoólicas, bailes e comportamentos de níveis inferior, livros de conteúdo lamentáveis, mas ditos como psicografados com nomes venerandos, que não correspondem à realidade, mas doados para auxiliar o trabalho do bem. Foram esquecidos os princípios essenciais que preconizam, sem o dinheiro importante para o auxílio dos sofredores, sem lembrar-se que Jesus não tinha uma pedra para repousar a cabeça e que Allan Kardec e os missionários do bem dispunham apenas o necessário para a existência honorável. A futilidade foi ampliada e a palavra médium passou a aureolar pessoas portadoras do conhecimento, porém sem histórico da faculdade, que se tornaram de um para outro momento famosas com as suas contribuições ditas oportunas, porém triviais e repetitivas, sem as marcas da qualidade recomendada pela doutrina. A perspicácia dos espíritos das trevas é muito maior do que imaginam os inadvertidos, pois que viveram na Terra e aprimoraram as suas técnicas de hipnose no mais além, nas furnas onde se hominizam. E rebeldes contra o carpinteiro Galileu, e imaginam que dividiu a história da humanidade pelo amor e pela compaixão misericordiosa. Tornaram-se-lhe por esta ou aquela razão, se é que existe realmente qualquer motivo, inimigos insensíveis e apaixonados. O Espiritismo é a doutrina que ele denominou e estabeleceu na Terra, para liberá-la das injunções penosas. Apesar disso, esses ditos adversários organizaram-se para desarticulá-la, não mais de fora para dentro, através dos antigos inimigos sociais e econômicos, religiosos e preconceituosos, mas de maneira sutil e cruel, de dentro para fora, das suas comunidades que se desestruturam mediante as brigas internas, as disputas vergonhosas, as acusações recíprocas, os orgulhos feridos. E aqui, meus queridos, vale mais do que nunca a gente lembrar a máxima, vigiar e orar. Porque, como o Manuel Filomeno de Miranda diz no início desse capítulo até agora, o grande inimigo do bem não é o mal. Não é mais como antigamente. Ontem, até por acaso, eu estava vendo o filme do Zé Arigó, e existia, né, no filme, né, isso realmente, quem for pesquisar a história dele vai ver a realidade, todo um trabalho da igreja e de alguns setores da sociedade na época, inclusive da Associação Médica, para destruir a imagem e o trabalho que ele realizava. Então, como ele diz aqui no passado, os ataques eram de fora para dentro. Hoje em dia, esses espíritos que tentam desarticular e desarmonizar
as casas, né, os grupos que tentam trazer um sentimento melhor para o mundo como um todo, já aprenderam que, quando vem de fora, as pessoas se fortalecem e se unem para se proteger. Mas quando o trabalho é feito insidiosamente a partir de dentro, é mais fácil, porque eles trabalham com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa prepotência, com a nossa necessidade de estar alinhado com as próprias necessidades do mundo como um todo. E isso faz com que seja muito mais fácil para a gente, ou, aliás, para eles, né, agirem. Diga, Jair. É que eu acho muito interessante, pegando esse gancho que você acabou de falar aí. Aprimoraram as suas técnicas de hipnose mais além. Foi o que aconteceu com esse dirigente espírita aí que se envolveu com essa menina. Isso aqui, entendeu? Uma hipnose que ele sabe como lidar, eles conhecem nosso passado, sabe das nossas fraquezas, uma coisa incrível. Ele sabe das nossas fraquezas que nós na Terra ainda não sabemos, porque Deus, na sua bondade, não nos deixa com toda a maldade que carregamos ainda, a maldade, ela é dissipada em sucessivas encarnações e tipo doses homeopáticas, entende? Porque se tivesse tudo à tona, a gente ficava uma coisa horrível. Então, quer dizer, eles conhecem todas essas técnicas, sabem do nosso passado, então eles conseguem aflorar os nossos desejos mais íntimos. É uma coisa muito forte isso. É só isso que eu queria falar. Diga, Sibeli. Estava lembrando de uma coisa que aconteceu há uns anos, né? É que, assim, quando eu era mais nova, eu tinha uma habilidade, assim, a leitura escrita, eu conseguia fazer também uma leitura energética. Eu não sabia explicar, eu não sabia nem que aquilo ali era diferente, né? Para mim era normal, porque a gente se correspondia por cartas, né? Escrita, e daí eu conseguia perceber as intenções, a energia que vinha junto com aquilo ali, né? E aí uma vez eu tinha uns 20 e poucos anos, aconteceu que eu entrei num transe mediúnico, uma situação dessa, porque tinha a parte escrita e uma foto, e aí eu não consegui voltar do transe e eu me assustei. Então eu comecei a bloquear isso em mim, sabe? Tentar não fazer mais essa leitura energética, porque eu não entendia o que tinha acontecido, né, e tal. Aí o que eu quero contar para vocês é que depois disso, eu já parei com essa prática, raramente aconteceu de novo, porque quando acontece agora é sem eu querer, né, sem a minha intenção. Eu estava num grupo do WhatsApp, num centro espírita que eu frequentava, e postaram uma mensagem criticando as práticas nas casas espíritas, né? E era uma coisa assim, que de uma forma ou outra a gente se identificava. Eu lembro que eu li e falava assim, eu não consigo lembrar de tudo, mas falava da falta de acolhimento, sabe? Como determinadas formas, assim, que a gente se sentia mal quando chegava na casa espírita, né? Era bem recebido, algumas coisas assim. Citava algumas situações. E aí eu lembro que a presidente da casa, na época, se manifestou, né? Contrária àquela mensagem. E ela é uma pessoa muito sensata, uma pessoa muito querida, eu gosto muito dela, né? E aí eu pensei, eu vou ler essa mensagem inteira, porque era só um recorte de uma reportagem que estava postado num site espírita. Para eu ter minha opinião, eu vou ler ela inteira, né? Porque o recorte ali eu tinha me identificado, e se uma pessoa estava falando contra, né? Aí eu fui ler a mensagem inteira nesse site. Gente, eu comecei a ler, aí eu nem sabia que podia fazer essa leitura energética também, de coisas digitais, né? Porque fazia muitos anos, né? Com 20 e poucos anos, eu parei e não fazia mais, né? E aí começou a vir toda a energia que estava junto com aquela mensagem. Gente, eu tive que fazer um esforço enorme para conseguir chegar até o fim, porque era tão das sombras, que eu comecei assim, ó, passava mal, dor no estômago. Não é a palavra escrita, não é a palavra que eles usaram, é realmente a energia que foi ligada na intenção de quem escreveu aquilo ali. E era um site, não sei se de psicologia espírita, alguma coisa,
do espiritismo mesmo. Mas, assim, o método que eles usam, né? Porque realmente eu lembro que eu me identifiquei, tinham coisas que eles citavam, coisas que aconteceram comigo, né? Então, eles prendem a pessoa por aquilo ali e vai te levando naquela lavagem energética, vai descendo, descendo, descendo a vibração, e daqui a pouco a gente está apoiando aquilo ali, né? Aquela mensagem. É uma manipulação muito grande que eles fazem. É exatamente assim. Que bom que a gente tem um exemplo vivo de tudo que foi dito aqui. Ó. Muito obrigado, Sibeli. E eu acho essa capacidade que você tem é fantástica, porque tanto você pode perceber coisas desarmonizadas, como de repente você pode perceber uma situação em que seja fundamental a sua ajuda para restabelecimento do equilíbrio. Muito bacana isso. Às vezes percebo coisas boas também, assim, sem querer. Uma vez tinha um colega de aniversário e mandaram mensagens no WhatsApp mesmo, tão lindas de aniversário para ele, e eu percebi todas as vibrações. Ele disse, passa, parece que sou eu que estou fazendo aniversário. Às vezes é muito lindo. Legal.